Você certamente já se deparou com algum livro clássico na sua vida. E pode ser que esse momento tenha sido aterrorizante, ou que você não tenha conseguido ler, ou que tenha achado a leitura um pouco difícil. Pode ser até que você tenha travado na leitura e tenha achado que livros clássicos são sinônimos de uma literatura intimidante ou simplesmente muito difícil. Mas nesse vídeo, enquanto eu faço uma cartola, eu vou te mostrar o que eu faria se eu quisesse ler livros clássicos hoje. O primeiro passo, é claro, é a escolha do livro. Clássicos podem parecer desafiadores, mas no final das contas nada mais são do que histórias que foram escritas em um tempo diferente do nosso. Para começar a ler clássicos, você deve escolher um clássico mais simples. Mas mais simples não quer dizer que é um clássico bobo ou infantil. São histórias com menos complexidade para você que nunca teve uma experiência boa com clássico ou simplesmente não teve nenhuma experiência com clássico, possa conhecer esse tipo de história, esse tipo de estrutura e começar então a navegar nesse mar para depois de repente ir uma viagem maior e um livro mais complexo, sacou? Um exemplo disso é o livro Orgulho e Preconceito. Eu acho que eu indicaria esse livro para qualquer pessoa que queira conhecer a estrutura de um clássico. É um livro que é muito legal de ler, é uma história que envolve coisas que a gente vê na nossa realidade agora e ao mesmo tempo é também um tema universal, porque um clássico ele basicamente tem algumas características em comum. Uma delas é justamente ter passado por uma barreira do tempo. Enquanto a gente está aqui em 2024, Orgulho e Preconceito foi escrito em 1813, por exemplo. O Casmurro pode até ser uma opção, mas não é uma história tão legal e eu acho que a maioria ficaria um pouco entediada porque é uma história que não acontece, oh meu Deus, diversas coisas. É basicamente um homem atormentado pela dúvida se ele foi traído ou não, mas principalmente um homem hiper mega angustiado em que a gente vê a angústia dele desde novinho até a sua velhice. O segundo passo pode até parecer estranho, mas é muito importante. Você não pode ignorar o contexto cultural e social da época. Voltando ao exemplo de Orgulho e Preconceito, naquela época, uma mulher que não era casada era vista com maus olhos, porque o casamento era uma forma de segurança financeira e até mesmo uma forma de indicar que você era de boa família, que você era uma mulher respeitada na sociedade. Quando a gente pega um exemplo que o autor deu, quando a gente gasta esse tempo entendendo por que ele deu esses exemplos ou por que ele está falando dessa forma, o nosso entendimento da história do clássico vai ficar muito mais profundo e a gente passa a evitar os nossos vieses e evitar os nossos próprios preconceitos. Afinal, na sociedade atual, a gente vê esse tipo de discurso, pode ser que gere em você um tipo de nojo, um tipo de, cara, sério que esse cara estava falando isso? Sério que essa mulher estava pensando nisso quando escreveu esse livro? Então, quando a gente gasta esse tempo entendendo o contexto social e principalmente qual a crítica, qual a ideia que o autor quis passar, o nosso entendimento do livro vai ser muito mais profundo. Então, aquelas nuances que ficavam nebulosas, que você não entendia diversas passagens, podem ser só a falta de entender um contexto histórico, um contexto cultural e até mesmo o que o autor quis passar, o que o autor quis dizer com aquele livro, com aquele personagem. Afinal das contas, o que pode parecer absurdo para mim, para você hoje, pode parecer uma coisa normal naquela época, ou também pode ser uma crítica à sociedade daquela época. Ao invés de a gente julgar, a gente tem que aprender com aquele livro e saber exatamente o que ele quis dizer para então darmos a nossa opinião. O terceiro passo é escolher uma boa edição. Esse passo é extremamente importante porque com uma má edição, uma má edição, uma má tradução pode fazer você ter uma experiência péssima com o livro. E aí você pode dizer, poxa, eu não gostei daquele clássico, mas você não gostou, no final das contas, da tradução e também da edição daquele livro. E como você pode escolher uma tradução? Bom, você pode pesquisar na Amazon e no Google, porque lá eles vão ter os comentários das pessoas que compraram determinada edição e a partir disso você pode ver os comentários das pessoas se elas estão gostando ou não. Você também pode observar se o livro ele vem com as notas do tradutor, afinal, quando um livro ele é muito complexo, ou por exemplo, o livro das Mil e Uma Noites, ele foi traduzido direto do árabe. Tem algumas coisas que o tradutor vai comentar, porque podem ter sido escolhas estilísticas dele, ou escolhas que ele realmente poderia ter uma opção, e ele escolheu uma outra, e tudo isso vai afetar o seu entendimento do livro. Quando você for escolher uma edição, preste atenção em quais edições as pessoas estão comprando,
comprando, quais edições as pessoas estão gostando, mas principalmente se essa edição ela tem uma boa tradução, e é claro que você pode pesquisar de repente quem é o tradutor e ver se essa pessoa ela tem um conhecimento para traduzir, porque o conhecimento da tradução não é só o conhecimento da língua, ou seja, não adianta só eu saber inglês para traduzir para o português. Eu tenho que saber um pouco sobre o estilo do autor, eu tenho que saber um pouco sobre o autor e também o que aquela história está querendo dizer, porque determinadas escolhas de palavra influenciam em como a gente entende a história. Em livros nacionais isso não acontece tanto, já que já estão em português, mas tem um exemplo específico que eu queria dar para vocês. Eu tenho uma edição de Dom Casmurro que ela é bem antiga. Basicamente a gente tem um português de uma época que é diferente da nossa. Então palavras, por exemplo, como coisas, que agora é com i, naquela época era com u. A gente pode ter um estranhamento na hora de ler. Afinal das contas, escolha bem uma edição. O quarto passo é ler sem pressa. Quero que você esqueça tudo o que te falaram sobre leitura dinâmica, sobre ler com pressa, porque isso é a pior coisa que existe. Se for ler um livro, seja clássico, seja contemporâneo, leia com calma. Leia para você absorver o conteúdo, para aproveitar a história, para aprender uma coisa nova e não para simplesmente dizer que leu o livro ou colocar na sua lista de livros lidos do ano. O que adianta a gente ter lido um livro rápido se esse livro não vai ficar na nossa cabeça, se esse livro não teve relevância nenhuma na nossa vida e que foi só sei lá, de repente até um vídeo de 30 segundos pode ter tido mais relevância da sua vida do que esse livro. Quando eu falo ler sem pressa, de repente você pode determinar um tempo no seu dia para leitura, e se você não tem nenhuma experiência com clássicos, eu acho que 10 a 15 minutos por dia já é o suficiente para você começar a engrenar, a esquentar o motor para enfrentar clássicos maiores e também maior tempo de leitura. Para te falar a verdade, a gente da geração Z tem essa mania de querer tudo rápido, que tudo precisa ser naquele minuto, porque se não for naquele minuto não serve, se não for do nosso jeito também não quero. E no final das contas, a leitura passa a ser uma atividade que pode até dar medo, pode repelir, porque ela precisa de concentração, precisa da calma de você sentar no sofá, de você sentar numa cadeira, olhar para um livro e se concentrar naquela atividade. Ler sem pressa pode te ajudar também nesse lado de você começar a se concentrar de verdade nas suas atividades. E se você quiser aprender com profundidade como ler clássicos, como interpretar clássicos e quais materiais consultar, confere aqui o primeiro link na descrição e conheça o meu clube, o Clube Leia Mais. O meu clube de leitura por apenas R$19,90 por mês. Você tem acesso a um cronograma de leitura, a aulas ao vivo, a materiais extras para você compreender todas as nuances do livro e, é claro, um grupo exclusivo no WhatsApp para a gente trocar ideia, em que eu mando diversos materiais, a gente troca muita figurinha sobre livros, sobre literatura, sobre ideias. Então, se você é essa pessoa que quer saber como ler melhor, como ler mais clássicos, mais contemporâneos, confere aqui o primeiro link na descrição. Bom, e o último passo é não ter medo de riscar um livro. Esse processo sinestésico de escrever, de você anotar as coisas, vai te fazer não só lembrar do que você leu, mas também fazer uma participação nessa história do autor. A gente acha que não existe diálogo com o autor, mas o que mais existe, gente, é diálogo com o autor. Assim que você coloca as suas ideias, os seus pensamentos e as suas dúvidas sobre o texto, e pode ser um texto literário, pode ser um texto teórico, você está participando do processo. E quando você participa do processo, você meio que se torna um coautor da história. Afinal, você também está tendo a sua visão daquilo que o autor escreveu. Sempre risco os meus livros, independente do que seja. Eu risco os livros teóricos, como Ultra Aprendizado, em que eu anotei dúvidas, questionamentos e até mesmo os meus aprendizados no livro. Risco livros de romance, em que as passagens me marcaram. Ana Karenina, de Tolstói, a minha edição é totalmente riscada, porque existiram passagens que me tocaram profundamente e eu risquei passagens para eu conhecer mais os personagens, principalmente a Ana, que me impressionou quão profunda, louca e incrível era essa personagem que Lev Tolstói criou. E além disso, você também pode revisitar essas anotações. Quando você revisita as anotações, você está revisitando suas ideias. E aí você pode saber se você ainda concorda, se você discorda, se você ainda acha a mesma coisa que você achava naquela época. Tem livros da época da faculdade que eu fiz anotações que eu achava uma determinada coisa sobre a educação brasileira e hoje eu já acho o contrário. Então, muito das coisas que você pensa agora, pode ser que lá na frente você pense
igual ou totalmente diferente. Enfim, essa é a forma de fazer com que um livro faça parte de mim. Então eu risco os meus livros porque eu sinto que o conhecimento está saindo do livro e indo para dentro de mim. Com esses 5 passos, a sua jornada na leitura vai ser muito mais leve e muito mais simples. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui embaixo. E também confere esse videozinho aqui em que eu fiz um passo a passo para você conseguir ler o livro em uma semana. E eu te vejo no próximo vídeo.